Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Aí está a tua serva, a palavra do Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor. Fala ao coração. Só da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Peço que a igreja aproveitando que já se encontra de pé, abra suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 7. Glória a Jesus. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 21. Presente conosco, né? Primeiramente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, depois está aqui mais uma vez cooperando conosco aqui. Hoje não seria eu que iria ministrar, era a missionária Neide, mas por questão de saúde ela não pode estar aqui. Mas importante, né, que prega ou deixa de pregar, né? A presença do Senhor que já está em nosso meio desde o início do culto. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 7, versículo 21, que tem por título: Jesus ensina sobre construir em um sólido alicerce. Versículos 21 a seguir diz assim: E nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome nós expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica,
dia, Senhor. E nos últimos dias, o que nós estamos vendo muito por aí é pessoas vivendo de aparência. É pessoas simplesmente vivendo a vida de religiosidade. É pessoas se preocupando apenas com o exterior, se preocupando apenas com o que a pessoa de fora vai pensar, se preocupando apenas com o que a pessoa de fora vai falar ao nosso respeito. Aleluia, louvado seja Deus. Mas eu preciso pregar bonito porque a igreja vai estar lotada de gente. Mas eu preciso louvar bonito porque a igreja vai estar lotada de gente.
seja dele. Oh, glória a Jesus. Bendito é teu nome, Pai. Glória a Jesus. Mais importante do que ter a aparência, ter a presença do Espírito Santo. Dessa forma aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o versículo, aleluia, 24, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Olha só o que Jesus diz. Aqui Jesus está nos fazendo uma promessa.
Cristo. Para encerrar, a igreja, a Bíblia diz: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a ser terminando o sermão do monte, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, ou seja, a autoridade divina que ele tinha por meio do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus, e não como os escribas, aqueles que afirmavam, louvado seja Deus, ser peritos da lei de Moisés. Louvado seja Deus, ou seja, aqueles que diziam ser peritos da lei de Moisés, eles usavam terceiros como autoridade, eles pregavam aquilo que eles não praticavam, mas Jesus, ele pregava, ele com sua própria autoridade, ele não precisava de terceiros, porque Jesus, ele é o verbo vivo, ele é a própria autoridade. Louvado seja Deus. E nesta noite, igreja, quem falou o meu e o teu coração não foi a missionária Selma, mas foi o próprio Jesus Cristo, aleluia, que falou comigo e contigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz aqui no livro de Mateus, capítulo 25, o versículo 41 e 46. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Aleluia, versículo 46. E dirão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Essa promessa está de pé para a minha e a tua alma. Jesus nos fez uma promessa de salvação, promessa de nos levar para morarmos com Ele no reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E para encerrar, e para você guardar na tábua do nosso coração, no livro de Tiago, capítulo 1, do versículo 21 a seguir, diz assim, perdão, 22: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enquanto, aleluia, enganando-vos com falso discurso. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvintes, aleluia, esquecidos, mas fazendo da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia, aleluia, a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Guarda essa palavra na tábua do teu coração. Vamos ser praticantes. Se já somos, vamos ser ainda mais. Ser praticante da palavra do Senhor, para que assim nós venhamos ser verdadeiros discípulos, construindo nossa casa espiritual, aleluia, sobre a rocha que é Cristo. Louvado seja Deus, que o vento vindo, nós não iremos cair, porque Jesus nos sustentará e nos manterá de pé. Amém, igreja? Aquilo que eu não pude falar, o Espírito Santo de Deus possa completar em cada coração, e assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus, nos coloca em pé.